Boa tarde, pessoal. Boa noite, na verdade, né? Já passamos das 6 horas. Estamos aqui com uma casa muito especial para a Blue, a Iridium, uma parceria aí de longo prazo já. Desde que a casa começou, a Blue é a gente sempre distribuiu muito bem os produtos da Iridium, na casa que a gente confia muito. E aqui a gente está com Rafael Moraes e com Yannick Bergamo, gestor de renda fixa da casa. Vamos aqui bater um papo, né, durante aí um período sobre renda fixa, tentar explicar e passar um panorama geral, né, do que é esse tipo de aplicação, esse tipo de investimento, como que isso pode contribuir para a sua carteira de investimento e para te ajudar a acumular patrimônio durante o tempo. Rafael Moraes, Yannick, se vocês puderem se apresentar rapidamente para a gente, por favor, fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Rafael Moraes, eu faço a parte de relações com investidores aqui na Iridium, né? Sou um dos sócios fundadores da casa, juntamente com o Yannick, que está conosco aqui no call. Basicamente, falando rapidamente da Iridium, né? A Iridium é uma gestora independente, né? Que tem sob gestão atualmente mais de 4 bilhões de recursos, né? Sob gestão, espalhados em estratégias de renda fixa, fundos de renda fixa, e fundos imobiliários, e mais recentemente também a gente adicionou uma estratégia de fundos de ação também, né, que está um pouco embrionária ainda, mas que possivelmente no futuro aí a gente vai trazer também essa opção para os investidores aí na base da XP. Né? Boa noite a todos, meu nome é Yannick Bergamo, como o Rafael já comentou, sou um dos gestores dos fundos de crédito renda fixa da casa. Estou na Iridium desde o começo e no meu dia a dia eu acabo focando um pouco mais na gestão de secundário e negociação de papéis, apesar que obviamente tenho outras atividades, mas talvez no dia a dia é o que eu acabo mais focando. E dentre todos os fundos que investem em crédito privado. Então, tanto nos fundos abertos, né, ou seja, os fundos que têm possibilidade de resgate, quanto nos fundos listados, que são, no caso, os fundos imobiliários, mas que, por terem foco em CRI, também acabam sendo fundos de crédito no final do dia. Bacana. Yannick, desde já agradeço aí a presença de vocês, né? Então estamos aqui com um cara que manja de tudo de renda fixa, né? Então a gente vai falar sobre isso, aprofundar no tema e tirar as dúvidas também. Se você tiver dúvida, você pode mandar ali no Q&A, né? No QIA ali do que é o Question and Ask. Se você tiver vergonha, você pode colocar ali como anônimo também, mandar sua pergunta, que a gente faz aqui ao vivo pro Yannick. Então vamos começar com o tópico do dia. Yannick, o que é renda fixa para a galera aí? Se puder definir? É uma boa pergunta. Daria para escrever alguns livros a respeito, mas acho que não precisa de tanta sofisticação. Mas, ao mesmo tempo, é bom você começar, acho, por algo básico, porque muitas vezes o pessoal começa a investir e já quer, sabe, complicar as coisas e não, né? É importante saber os fundamentos. E acho que a renda fixa, goste ou não, é meio que a base de tudo, porque tudo no final do dia você vai acabar tendo que comparar no mínimo como um referencial de renda fixa, né? Porque se eu não fizer nada, o que eu vou ganhar? Então, para eu tomar um risco adicional, eu vou comparar com a renda fixa. Então, o que é a renda fixa? A renda fixa ela é fixa por uma questão simples, que você compra um ativo de renda fixa, ele tem um contrato onde diz as datas que vai te pagar e quanto que vai ter que pagar, né? E por isso que é fixo, porque já se sabe de antemão o que é o valor devido. Obviamente, assim, tem casos que o valor devido depende de algum indexador, depende do CDI, depende do IPCA, mas conforme o tempo passa, você sabe exatamente como calcular isso, né? O contraste com a renda variável aí é diferente. Uma empresa, né, o fluxo de caixa dela é incerto, né? E então não tem como você saber contratualmente, o dividendo daqui a um ano vai ser de 15 centavos. Não tem como definir isso. Então, a grande diferença aqui entre os dois mundos é essa, né? E é importante também contrastar com uma concepção que às vezes se tem que a renda fixa
ela é renda fixa no sentido que o retorno é fixo, não é bem assim, né? O retorno ele pode variar ao longo do tempo. O que você vai saber é que se eu comprar hoje com uma taxa e eu conseguir carregar até o vencimento, aí sim, ao olhar essa janela, o retorno vai ser aquele lá que eu contratei, obviamente salvo a hipótese de não pagamento, que aí é uma outra questão. Mas ao longo do caminho você pode ter oscilações, né? Todo cliente aí que já tiver investido em tesouro direto sabe que eventualmente você pode ter momentos que você tem uma rentabilidade negativa, momentos que tem rentabilidade nível de renda variável e assim por diante. Mas conceitualmente o renda fixa é por conta do fluxo de caixa que tem um contrato que estabelece quando e quanto que tem que ser pago. Legal. E, Nick, você comentou um negócio que eu achei bem interessante, né? Renda fixa, ela é a base, né, de todos os investimentos, vamos dizer assim, é a base do mercado financeiro, né? Eu não sei se quem tem nos assistindo sabe, mas para se ter uma ideia, hoje, na Bolsa de Valores, na B3, tem mais ou menos umas 400 empresas, né, por volta ali, né, de empresas listadas. A renda fixa é um oceano que a gente não consegue nem medir o tamanho, né, desse mercado direito, a quantidade de empresas empresas, né, bancos em geral, que emitem títulos de renda fixa é muito grande, é gigantesco, né? Isso também fica claro, inclusive, nas ofertas primárias, né, que vêm ao mercado, né? Todo mês a gente tem muitas e muitas ofertas ali de novas rendas fixas aparecendo, mais diversos indexadores. E isso é bem legal. E aí, Ianico, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, em termos de características, né? Pô, é seguro, não é? Como é que funciona mais ou menos a tributação, esses prazos que você acha interessante de aplicação, é para curto prazo, é para longo prazo, né? Como é que você enxerga isso quando a gente fala de renda fixa? Bom, aí também tem um oceano de possibilidade de falar. Deixa eu tentar organizar aqui um pouco as ideias. Eu acho que a primeira grande categorização que a gente pode fazer é renda fixa pública e renda fixa privada, né? Então, a pública é a mais simples e é aquela que falei, que serve um pouco como base para o resto, né? A renda fixa pública significa que o devedor, o pagador, é basicamente o governo. Então, é o cara que, em tese, nunca deveria defaultar, porque no limite, defaultar é não cumprir as suas obrigações, não pagar, porque no limite ele pode sempre emitir o papel moeda, né? E aí os títulos do governo, eles vêm em 3 sabores, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Um sabor é o pós-fixado em CDI, em Selic, né? Que é a taxa base da economia. Então, o que é um título pós-fixado? É aquilo que eu falei, nem sempre você vai saber exatamente quanto que vai te pagar, mas tem uma fórmula que você consegue definir. Então, esse título pós-fixado, que chama Tesouro Selic, é o que basicamente rende Selic mais uma taxa ao ano ali, que geralmente agora está na casa de 0,15%, 0,20% ao ano. Aí o outro sabor é o prefixado, que é o mais fácil de entender, ou seja, o papel prefixado, você sabe que no vencimento ele vai valer 10 mil reais, acho. E aí você compra ele hoje a R$800, você calcula pelo prazo até o vencimento e você sabe quanto que é a taxa de retorno que está implícita nesse preço que você paga. E o terceiro sabor é o Tesouro IPCA, né? Que é o papel que te remunera a inflação, então o valor dele vai acumulando a inflação, mais uma taxa de retorno. Então, esse daqui é um híbrido entre pós-fixado e pré-fixado, né? Você tem um componente pós-fixado da inflação e você tem um componente pré-fixado do cupom. Então, você compra, sei lá, o papel IPCA mais 5,5%. Então, você sabe que, sem considerar a inflação, o papel vai render 5,5%, ou seja, você compra ele por R$100 hoje, daqui a um ano você vai ter 105,5%, mais a inflação acumulada no período. E aí, esses papéis, títulos públicos, eles são tributados, sim, e a tabela padrão de renda fixa, né, até 6 meses é 22,5%, 6 meses a um ano é 20%, de um ano até 2 é 7,5%, acima de 2 anos é 15%. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso. E aí o outro mundo dos papéis de renda fixa, aí sim são os títulos privados, né? E aí privado no sentido que o devedor ou devedores
não são o governo, né? Acho melhor falar que são entes privados, é melhor falar não é o governo do que ente privado, porque você tem uma grande diferenciação de possibilidades aqui, né? Você tem os títulos bancários, ou seja, onde o devedor é uma instituição financeira, e aí você tem o CDB, LCI, LCA, RDB, letra financeira, etc., etc., né? A vantagem desses títulos é que, tirando a letra financeira, os outros que eu falei, eles têm o seguro do FGC, né? Então tem ali as suas regrinhas, até R$250 mil por ano, 1 milhão por CPF, agora não lembro exatamente como que é, mas tem esse tipo de proteção, e vem nos 3 sabores que eu falei, no IPCA+, no CDI aqui, CDI e Selic, grosso modo a mesma coisa, acho que não vale a pena entrar muito em detalhe aí sobre a diferença, e tem também o pós-fixado, geralmente, que é o título percentual do CDI, que aí é um bicho à parte, daria uma boa conversa sobre como que se trabalha com papel percentual do CDI. E tem vários outros, esses são tributados, tirando o LC e LCA, que são isentos. Aí você tem outros papéis, você tem as debêntures, e as debêntures são títulos de dívida de renda fixa, né, emitidos por empresas, e aí, dentre as debêntures, você também tem todos os sabores, IPCA, pré-fixado, que são raros, e o pós-fixado, que é CDI. E aqui, dentre as debêntures, você tem um mundo que chama debêntures incentivadas, que aí sim são isentos de imposto de renda, ou, se quiser ser muito crica, a alíquota é 0, porque um dia o governo pode chegar e falar a alíquota não é mais 0. Mas, enfim, tentaram aí recentemente e não durou 30 minutos no Congresso. E aqui não tem nenhuma proteção da FGC e tem para todos os prazos, riscos, remunerações, é um mundo bem amplo. E aqui a tributação também é igual ao caso dos títulos públicos. E aí depois tem os CRIs e os CRAs, que também são títulos de renda fixa. E no caso dos CRIs, são títulos de renda fixa que, de alguma forma, tem algo a ver com o mercado imobiliário, e os CRAs, de alguma forma, tem algo a ver com o mercado do agronegócio. A vantagem desses 2 papéis é que eles são isentos de imposto de renda para o investidor. E aqui também, diferentes prazos, riscos, indexadores, tem um mundo à parte. E tem também os FDICs, que são fundos de investimento em direitos creditórios, mas aí acho que não vale a pena complicar demais a história. Geralmente é um tipo de ativo que é mais voltado para o investidor institucional, que são, por exemplo, o nosso caso, que a gente faz gestão de fundos e às vezes acaba alocando também nesse tipo de ativo que é o FDIC. Então, grosso modo, o panorama geral é esse. Você esqueceu de um, Yannick, os fundos de renda fixa. Não, ok, é que aí, beleza, o fundo de renda fixa, aí sim é o cara que compra esses ativos. Então, o seu cliente ele tem a opção de ou ele ir atrás, escolher, vou comprar esse DB, vou comprar essa debênture, não sei o que lá, ou tem a possibilidade de falar, não, isso daí é muito complicado, não quero ficar me preocupando com isso, então vou terceirizar esse trabalho para um gestor, né? Que no caso poderia ser eu, pode ser qualquer um dos meus concorrentes. E aí sim eu, como gestor, vou escolher esses ativos aí de renda fixa para compor a carteira do fundo, e o investidor ele acaba comprando essa carteira que tem todos esses ativos lá dentro. Legal, que também é tributado, né? Também tributado, a não ser que sejam fundos, por exemplo, o fundo de debêntures incentivadas não é tributado, e os fundos imobiliários que compram CRI, o dividendo não é tributado, mas o rendimento não é tributado, mas o ganho de capital é. E agora tem também os fundos agro, né? Os FIAGROS, que também tem essa possibilidade do rendimento não ser tributado. Legal. Você falou que os títulos pré-fixados, eles são os mais simples, né? Por que isso? Porque não tem... Esse é o que, de fato, você sabe em reais quanto que você vai receber em cada data de pagamento na largada, né? É o que eu te falei. Geralmente, por exemplo, no caso dos títulos públicos, tem 2 tipos que são prefixados, né? Tem um que ele só tem um vencimento, tem um pagamento só no vencimento. Então, esse papel você compra e você sabe que no dia do vencimento dele, ele vai valer R$1.000. Então, eu acho que é 1.000, 10.000, tanto faz, R$1.000. Então, você sabe que no dia 15 de junho de 2024, você vai receber R$1.000 lá na sua conta.
Então, já está definido o valor, por isso que é muito simples. Então, você olha, o preço hoje é 800, você consegue calcular exatamente qual que é o retorno que você vai ter nesse fundo. Ele não depende de nenhum dado que não é conhecido hoje. Enquanto que, por exemplo, o Tesouro IPCA, eu só vou saber quanto que eu vou ter lá na frente em termos reais, mas o valor, de fato, de dinheiro que vai cair na conta, eu só vou saber exatamente lá no dia, porque depende de toda a inflação que for ocorrer de hoje até o final. A mesma coisa com o Tesouro NFT, vai depender de quanto for a Selic de hoje até a data do vencimento. Então, por isso que o prefixado é o mais simples de entender, né? Certo. Mas, assim, as pessoas geralmente falam que o pós-fixado é o mais seguro, né? Se não é o mais simples, mas é o mais seguro, né? De onde vem essa diferença de percepção? Então, aí depende um pouco de... Acho que o mais seguro é um juízo de valor, vamos dizer assim, né? Mais seguro em relação ao quê? Se você pensar do ponto de vista de oscilação de preço, né? Como eu já falei antes, a renda é fixa no sentido de que o que ela vai te dar de pagamento é definido, mas o preço do ativo ele pode variar em função das condições de mercado, né? Então, a vantagem do papel pós-fixado Selic, o CDI, é que ele tem muito menos oscilação de mercado, né? Justamente porque o grosso da remuneração dele depende da Selic, que basicamente depende das decisões do Copom. Então, todo dia ele vai lá, a Selic hoje é tanto, ele acumula isso no papel e vai para frente. Acho que aqui é importante, então, para responder melhor isso, dar um passo atrás. Então, vamos pegar o caso do papel prefixado primeiro, que a gente falou. Vamos fazer um exemplo de um ano que é mais fácil, tá bom? Hoje eu compro um papel, daqui a um ano ele vai me pagar R$100. Eu compro ele por R$90. Então, estou comprando aproximadamente uma taxa de 10%. É um pouco diferente, tem que fazer a conta, mas vamos assumir que é 10%. E aí, o que acontece? No meio do caminho, as condições econômicas vão mudando, você tem uma mudança de percepção de risco do país, coisas desse tipo, e pode ser que amanhã o investidor ele vai falar, não, eu não quero só ganhar 10%, porque o risco aumentou, a inflação pode estar mais alta, qualquer motivo desses. Eu vou querer ganhar 15%. Então, amanhã esse papel ele vai negociar não a 90%, ele vai negociar aproximadamente 85%. Então, de um dia para o outro, você teve uma desvalorização desse papel. O cara que comprou ontem, que pagou 90%, ele vai tomar um prejuízo ali, digamos, de aproximadamente 5%. Mas esse prejuízo é prejuízo só se ele falar, não, então vou vender. Porque senão, se ele segurar até o final, ele sabe que ele vai ganhar aqueles R$100. A única coisa é que se ele tivesse comprado um dia depois, ele teria ganho, ele teria comprado isso, teria sido mais barato para ele comprar o mesmo título. Então, um papel prefixado e os de PCA+, tem esse tipo de risco, porque essa taxa de juros, ela varia ao longo do tempo. O papel, o Selic, ele não tem tanto esse risco. Apesar que, se você lembrar, eu falei que o papel Tesouro LFT ele rende Selic mais um spread. A questão é que esse spread, ele em tese não muda tanto, mas teve momentos que, assim, mesmo um papel Tesouro Selic ficou negativo em determinadas janelas. Por exemplo, ano passado, quando a Selic caiu muito, como a demanda por título Selic ficou muito baixa, o que era o papel que rendia Selic mais 0,15, ficou Selic mais 0,50, 0,40. E aí sim você poderia ter tido uma rentabilidade negativa, mas é muito menos o quanto varia esse spread do que eventualmente varia a taxa de um papel prefixado. Até para botar em números, se a gente voltar na máquina do tempo a mais ou menos um ano atrás, um pouquinho de um ano atrás, a gente estava lá naquele cenário de Selic baixa, inflação controlada, então você olhava os papéis prefixados para 3, 4, 5 anos na casa de 6%, 7%. Aí o tempo foi se passando, apareceu o fantasma ali da inflação, você teve problemas ali no Congresso de questão de estourar teto e tudo mais, bom, isso virou 12%.
Então, aquele papel que antes você descontava esses 6, 7%, agora você passou a descontar 7, 8, a 12% ao ano. Então, a desvalorização foi bem significativa, enquanto que quem tinha um papel Selic, ele foi ganhando a Selic ali ao longo do tempo, que, beleza, era baixa, mas pelo menos não teve esse efeito de marcação a mercado. Aí, com relação voltando ao tema do risco, esse é o ponto em que o papel Selic ele é menos arriscado, no sentido que você tem uma volatilidade menor no preço diário dele. Por outro lado, se a gente for olhar numa outra ótica, é a ótica de quem que preserva melhor o seu dinheiro em termos reais, né? Porque você tem ali a inflação acontecendo. E se você comprou um Tesouro Selic nos últimos 12 meses, você não está acompanhando a inflação. Aí talvez um papel em inflação mais ele seja menos arriscado. Só que, obviamente, o papel IPCA mais também teve um aumento na taxa, mas se você carregasse até o vencimento, você vai ter garantido lá o IPCA mais o juro que você contratou lá atrás. Então, o mais ou menos arriscado, ele depende um pouco dos objetivos e prazos, horizonte de tempo de cada um. Mas, sim, tem esse aspecto que o papel puramente pós-fixado ele tem menos volatilidade, mas eu acho que associar volatilidade a risco, eu sei que o livro Texto de Finanças ele faz isso, mas é muito uma questão de conveniência, porque daí todas as equações ficam mais bonitas, mas não necessariamente risco se equivale à volatilidade. É que aí já entramos numa outra conversa que eu até adoraria ter, mas é muito mais extensa. Não, legal. Yannick, e é engraçado que pouco se fala nisso, né? Quando a gente escuta recomendações de investimento na rádio, né, no jornal, na TV, ou até mesmo lê em algum blog ou vídeos, né, hoje no YouTube, de recomendações de investimento, fala, não, renda fixa é super seguro, é o mais seguro de todos, mas tem níveis de risco, né? Então tem esse risco que você comentou, que é a volatilidade, né? Que o livro texto chama de risco, mas tem o risco de default, que é o risco de não receber o dinheiro, né? Do emissor não te pagar, né? No caso do governo brasileiro, ou governos em geral, né? É muito pequeno, mas quando você vai para uma instituição privada, é o risco daquela instituição quebrar, né? Tem, né, que mais? Risco de liquidez, você não conseguir sair daquele papel, né? Ou ter que carregar ele de fato até o vencimento. E pouco se fala disso, né? Por que você acha que tem essa disparidade, né? Todo mundo acha que renda fixa é super seguro e não muda nunca. Eu acho que isso era talvez mais verdade até o março do ano passado, né? Assim, uma coisa, por exemplo, na maioria das plataformas, quando você compra um CDB, um papel de renda fixa, geralmente a plataforma o que ela faz? Ela faz um negócio que chama marcar o papel na curva, né? O que é isso? Eu comprei o papel lá a 10% ao ano, e ela todo dia vai acruar, né? Vai adicionar essa taxa de juros diária para resultar no 10% ao ano. Não importa o que aconteça lá fora, taxa de juros ir de 7 para 20, o dólar subir, a inflação, não sei o quê, independentemente do que acontecer lá fora, a corretora vai fazer isso. E é um pouco, cria um pouco essa ilusão, porque o dia que o cliente fala, putz, eu preciso vender esse papel, aí que ele vai descobrir o que ele vale de verdade, né? É um pouco análogo às pessoas que têm um apartamento, né? Tem imóvel próprio. Ninguém fica toda semana tentando vender o imóvel para saber quanto ele vale. E é possível que assim o imóvel, se fosse tentar vender em março do ano passado, talvez ele não valia nem de perto o que você achava que valia, porque estava todo mundo em pânico, não dava nem para visitar os imóveis, coisas desse tipo. Então, sabe-se lá quanto que vale. Então, com a renda fixa, por causa de muitas corretoras marcarem os papéis na curva, né, como eu falei, você não vê essa variação no preço todo dia acontecendo. Já quando você investe no fundo, isso daí ele é refletido, porque o administrador é obrigado a fazer essa marcação, né? A marcação a mercado significa o quê? Significa que todo dia o preço daquele ativo tem que
refletir condições de mercado, ou seja, se eu tivesse que vender esse ativo, quanto que eu conseguiria obter de dinheiro de volta, né? Porque uma vez que eu comprei o papel, o ativo, não é mais aqueles R$ 100 que botei, agora eu tenho um papel de renda fixa, da mesma forma que quando eu compro uma ação da Vale, eu tenho agora uma ação da Vale, né? Então, para fundo de ações é muito fácil a marcação a mercado, você vai lá, pega o preço de fechamento lá na Bolsa, e você marca lá no seu fundo que a ação da Vale vale tanto. E na carteira do investidor acontece a mesma coisa, né? Nenhuma corretora, eu comprei Vale a R$ 50, está lá R$ 50 até hoje. Não é isso que acontece, né? Então, e aí por que eu falo que isso nos falava até ano passado? Porque por muito tempo os fundos de renda fixa, de crédito, eles tiveram um período muito favorável, que os retornos eram sempre positivos, então você achava, cara, então renda fixa é isso, só melhora, só sobe e está tudo certo. E aí, ano passado, com a pandemia, aconteceu o quê? Todos os problemas que você podia imaginar, eles aconteceram ao mesmo tempo, né? Então, falta de liquidez, que você falou, aumento de percepção de risco de crédito, ou seja, de calote desses pagamentos. Então, o que aconteceu? Você teve a decretação do lockdown, e aí várias coisas aqui. Primeiro, as empresas vão ficar fechadas, vai reduzir a receita, talvez elas não vão conseguir pagar. Eu que tenho dinheiro aqui no fundo, quero o meu dinheiro de volta para botar debaixo do colchão para fazer outra coisa. E, ao mesmo tempo, não tinha muita gente que queria comprar esses papéis. Então, o papel que pagava CDI mais 1,5, ou inflação mais 4,5, agora era CDI mais 4, inflação mais 7, 8. E aí o fundo, como eu falei, é obrigado a fazer essa marcação a mercado, então as cotas do fundo tiveram retornos negativos até que bem expressivos, né? E muita gente, eu lembro que tive que fazer, eu nunca fazia lives, improvisamente tive que fazer umas 5 lives para explicar o que era a marcação a mercado dos fundos. Então, talvez por isso que se tenha um pouco essa percepção, né, da renda fixa, porque se viveu pouco, digamos, essa volatilidade aí de preço. Algo mais difícil de entender, porque tem que olhar um pouco para a matemática, né, do negócio. Você tem uma relação inversa, né? Quanto maior a taxa, menor o preço e vice-versa. E, ao mesmo tempo, tem essa questão que, como o cara olha para a renda fixa como aquele reloginho que sempre é positivo, ele não cria, talvez, essa cabeça de oportunidade que nem na Bolsa, né? A Bolsa caiu 50%, 30%, 40%, o cara olhava, nossa, tudo barato, vou comprar a Bolsa. E com a renda fixa, não. Olhava como, putz, tá ruim, tá negativo aqui, vou sair, vai que as empresas estão quebrando. Só que aí o cara ia lá na Bolsa e comprava a mesma empresa que emitia debênture. Então, se você acha que a empresa não vai honrar sua debênture, você, como acionista, não vai ver R$ 1 depois, né? Porque uma coisa até importante que eu esqueci de falar é que a dívida ela tem prioridade em relação ao acionista, né? O jargão que a gente usa que a dívida é sênior ao acionista. Então, acho que é uma questão de um pouco de educação financeira, e acho que esse tipo de evento aí que a gente está tendo ajuda a ter esse tipo a esclarecer esse tipo de compreensão, né? Que não é porque se teve um retorno negativo na renda fixa que significa que vai ter calote ou coisa desse tipo. Você tem uma potencial oportunidade ali também, né? E aí, aproveitando, né, você falou um pouco da possibilidade de retorno negativa, mas do retorno positivo, né? Também, da mesma forma, todo mundo acha que é aquele reloginho, mas a renda fixa ela também pode dar retornos como ações, né? Como as ações Sim. dão. Como que isso acontece? Então, aí para você ter retornos como as ações, aí tem algum risco que você vai ter que correr, né? Obviamente, aquela famosa história que não tem almoço grátis, né? Então, 2 formas mais fáceis de você ter um retorno parecido, ou você a longo prazo, e aí é importante falar que a sensibilidade da taxa, né? Quando a gente falava, que nem eu falei, daqui a um ano o papel vale R$ 100, hoje eu compro ele a 90, então é 10% ao ano. Se o papel tiver 2 anos de prazo, eu vou comprar ele, na verdade, por mais ou menos 80. É um pouco menos. Então, e qual que é a questão? Se a taxa aumentar 1 ponto percentual, no papel de um ano, o efeito vai ser, grosso modo, 1%.
No papel de 2 anos, esse efeito vai ser o dobro, vai ser de 2%. Então, para eu conseguir um retorno semelhante com a Bolsa, eu vou ter que pegar um papel ali com esse prazo de uns 15 a 20 anos. Tanto é que, se olhar o gráfico, por exemplo, do Tesouro IPCA 2050, principalmente o que não paga cupom semestral, você vai ver que a volatilidade dele é bem parecida com a Bolsa, né? E o retorno, às vezes, acaba sendo, você pega janelas de 12 meses, que aqueles papéis deram mais de 50%, né? E até voltando ao tema, né? Por que eu falo que a renda fixa é um pouco a base de tudo, né? O que o cara que vai comprar ações, o gestor do fundo, ele faz quando ele vai avaliar uma empresa? Ele tenta estimar o fluxo de caixa dessa empresa, ou seja, ele tenta transformar essa empresa como se fosse uma renda fixa. Ele faz o cálculo lá, a receita vai crescer tanto, a margem vai ser tanto, ele tem que fazer esse investimento e vai montar ali um fluxo de caixa que ele espera. Esse fluxo de caixa ele tem que ser descontado, né? Ou seja, se traz a valor presente, porque eu tenho essa outra oportunidade, porque eu tenho o meu dinheiro, eu posso comprar um título público, ganhar 10% ao ano, ou eu posso pegar esse fluxo de caixa da empresa e eu vou ter que descontar alguma taxa. E aí essa taxa tem que ser maior que o título público, porque primeiro esse fluxo que eu desenhei pode ser totalmente outra coisa, né? Então, estou correndo um risco maior. Então, para tomar esse risco maior, eu vou querer ganhar 15 ao invés que 10. Né? É por isso que a renda fixa é a base de tudo. Então, e até por isso que falo que você tem que pegar um título longo, porque quando você pega um fluxo de caixa de uma empresa, geralmente é como se ele tivesse um prazo médio ali na casa de 15 anos ou mais, dependendo, obviamente, se for uma empresa de muito crescimento ou menos. E a outra forma de você ter retornos comparáveis com a renda variável é você correr mais risco de crédito. E aí, para você ter retornos parecidos com a renda variável, você vai ter que, basicamente, ir atrás de papel estressado, que a gente fala, ou seja, de papel que a empresa já não está honrando seus pagamentos ou que está numa situação frágil. E aí já é um mundo bem à parte, assim, porque aí, de fato, o papel deixa um pouco de ter essa cara de renda fixa, porque a empresa já não está pagando mais. Então, beleza, você sabe que ela tem uma obrigação de te pagar aquele valor, mas talvez ela vai fazer isso num outro prazo, você vai ter que fazer isso executando garantia, ou você vai ter que ter um acordo de falar, eu estou te devendo 100, mas eu consigo pagar 80. Então, é um mundo que tem uma dinâmica bem mais complexa, assim, mas existe também esse mundo. Agora, papel de empresa que de fato paga regularmente, por mais que seja arriscado, não vai chegar, digamos, ao retorno de renda variável, justamente porque o risco ele é inferior à renda variável, né? Perfeito. Um exemplo disso talvez seja Rodovias do Tietê, né? Que ficou bastante conhecida aí. Está pagando, está fazendo uma reformulação aí e agora está pagando IPCA mais 10 numa das características lá do que eles estão propondo. É um papel estressado, ele já não pagou, o investidor que entra nisso corre o risco de não receber. Eu lembro que de anos atrás algum amigo me mandar um print de uma corretora e que é isso? IPCA mais 10? Eu falei, cara, desaconselho. Então, o cara que comprou lá atrás achando que ia ser IPCA mais 10, não vai ser mais IPCA mais 10. Mas quem olha agora, se conseguir fazer uma boa análise, que é muito difícil no caso, ainda mais se tratando de uma concessão, né, que envolve regulação, tem uma série de desafios ali envolvidos, pode ser que ele consiga ter retornos acima de 20% ao ano com um negócio desse. Mas, obviamente, que é um mundo bem diferente, aí é para gestoras especializadas no assunto. Show. E falando nisso, quando você vai escolher um título de renda fixa, o que você olha, né? Qual que é o seu passo a passo, vamos dizer assim? Como é que é o seu critério? Se é que se você pode falar, né, abertamente. Posso, não tem, assim, nada que a gente faz é segredo, tá? Inclusive a ideia é que todo mundo saiba o que a gente faz, porque acho que uma coisa importante de você investir no fundo é justamente entender o que se passa, porque daí quando você tem essas oscilações negativas, se você entende o que está acontecendo, fica mais fácil você se sentir confortável, né? Eu, por exemplo, invisto nos nossos fundos, eu estou ali no dia a dia, então para mim o fundo cai, sobe, tanto faz, porque eu sei o que está acontecendo, eu sei que uma hora esse valor recupera, né?
Então, a primeira coisa quando a gente vai olhar um papel de renda fixa é olhar para que fundo que eu estou olhando isso, né? É para o RDM11, então tem que ter uma característica. Para o Apollo, tem que ter outra característica. Então, primeiro eu tenho que olhar se o nível de risco dele se enquadra, obviamente, no caso do RDM11 tem que ser um CRI, mas tudo bem. Posso botar um CRI também no Apollo, querendo. Então, tirando esse detalhe técnico aí de legislação, vamos dizer assim, eu preciso olhar para o perfil de risco dele. Faz sentido para esse fundo? Então, por exemplo, para o Apollo, eu vou focar na empresa de mais alta qualidade de crédito, vou evitar prazos muito longos. Já para o fundo de CRI, a gente vai poder olhar prazos diferentes, porque não tem problemas de liquidez no fundo, né? O fundo é negociado em bolsa, então não precisa pagar resgate. E, obviamente, também o tipo de investimento é mais, digamos, a cara de prazos mais longos, né? Outra coisa, e aí o próximo passo, beleza, o risco para se enquadrar é, de fato, fazer uma boa análise do devedor, né? O devedor ou devedores, né? Olhar, tem chance de não me pagar? Se não me pagar, o que pode acontecer? Quanto que eu posso perder, né? Essa empresa tem uma boa geração de caixa, o negócio dela digamos, saudável, eu posso esperar que ele vai se manter pelo menos nesse patamar pelo prazo ali da dívida, ou é algo que pode ter uma volatilidade muito grande, né? Então, uma coisa é olhar uma linha de transmissão que tem uma receita definida todo ano, outra coisa é olhar uma empresa Uma que concessão de faz rodovia. uma construção de rodovia, já você tem mais variabilidade, de fato. Mas aí, depois, qualquer coisa a gente fala um pouco sobre rodovia do Tietê, porque aí acho que Não, não, é outro tipo de só. problema. Não, O é só problema de um. rodovia do Tietê é que tem épocas que o país está bem e todo mundo se empolga e acha que o PIB vai ser 3% ao ano para sempre, que o tráfego vai crescer acima disso, e aí acha que tudo é possível, né? Mas você tem outros tipos de negócios que eles são muito mais variáveis, sei lá, deixa eu pensar, varejo de moda, de alta moda, por exemplo, um negócio muito, é difícil você prever. O cara pode errar uma coleção um ano e a receita é uma tragédia, né? Sei porque, infelizmente, um dos erros que a gente cometeu foi ter justamente entrado numa empresa dessas. Você pode Então, comentar qual foi? Essas experiências de erro são legais, né? foi a Ajuda até o Restock, investidor. a Restock. Restock, que é a dona da Lelis, John John e tudo mais. Uhum. E então tem essa análise. Geralmente a gente faz alguns modelos, a gente olha as demonstrações financeiras, conversa com a empresa para entender um pouco como que é o business. Beleza, a gente está ok com o risco, aí o próximo passo que a gente olha é quanto está pagando, né? Qual a taxa que está me remunerando? E aí eu tenho que olhar esse aspecto do risco de crédito, ou seja, a probabilidade de me pagar, e tenho que olhar também o prazo, né? Se eu vou comprar um papel de 1 ano ou de 2 anos, eu vou querer mais taxa nos 2 anos, porque além de eu ter uma incerteza, quer dizer, é difícil saber o que vai acontecer amanhã, imagina daqui a 2 anos. Então, obviamente, você tem que ter um preço, uma taxa maior por conta dessa incerteza. E outra é o ponto de que, por ter esse prazo maior, como a gente falou antes, a sensibilidade do preço à taxa ela também é maior. Então, se eu precisar vender esse papel, né, ou seja, se eu tiver que gerar liquidez nele, pode ser que eu tenha mais dificuldade. Então, eu também vou ter que ter uma remuneração maior por conta disso. E se tudo, né, preencher aí as caixinhas que a gente achar que fazem sentido, aí sim a gente pode comprar o papel para os fundos, né? Legal. Nick, estamos chegando no final da nossa conversa. Cara, muito esclarecedor aquilo que você falou, expôs aqui para gente. E eu gostaria de pedir uma mensagem final assim, para o investidor. Né? Qual que seria um conselho seu na hora de investir? O que eu Te sempre dou de peguei, te conselho... coloquei, né? Não, o que eu sempre... É que, assim, investir não é achar que tem uma fórmula mágica, uma regra mágica, assim. Infelizmente, acho que a forma... Infelizmente ou não, né? A forma mais simples que se tem para começar é ter paciência, né? Paciência por quê? Porque é difícil prever o futuro, né? Não dá para a gente achar que daqui a 1 ano vai acontecer isso, então vou fazer. Sim,
de novo, vamos voltar para metade do ano passado. Se achava que a inflação esse ano ia ser 3%. A inflação está passando de 10%. Né? Isso todos os economistas premiados. Então, assim, a primeira coisa é parar de achar que dá para prever o futuro. Né? Então, tem que ter uma carteira que ela funcione sob vários cenários. Né? Seja o cenário que tudo vai bem, seja no cenário que tudo vai mal. Óbvio que isso é quase impossível de fazer, mas tem algumas formas de você conseguir dar uma amenizada nisso. Então, tem a sua renda fixa pós-fixada, por mais que a Selic esteja baixa e não sei o quê. Por quê? Porque, né, aquilo que a gente falou, não tem risco de mercado. Então, se alguma coisa acontecer, aquela parte da sua carteira não vai ser afetada. Eventualmente, você pode pegar aquele dinheiro e aproveitar outras oportunidades. E também tentar não seguir muito modas, digamos assim, né? Então, a cada 3, 6 meses tem a moda do momento. Teve a moda dos fundos imobiliários, teve a moda da renda variável, agora eu sinto que estamos na moda da renda fixa. A renda fixa é boa, sim, mas não esquece que tem a bolsa também. Né? Eu sou gestor de fundo de renda fixa, mas assim, olha para a bolsa também, porque na verdade é quando está todo mundo saindo da bolsa que de repente as oportunidades estão ali, né? Então, quem quer investir dinheiro e ter bons retornos vai ter que se acostumar com o desconforto de estar fazendo algo que aparentemente não faz sentido naquele momento. E você vai, obviamente, ver momentos em que você vai falar, estou perdendo dinheiro porque devia ter entrado depois. Sim, mas você não tinha como saber isso antes. Então, vai com calma, faz um pouco hoje, um pouco daqui a um tempo, mas tenta ter um pouco de todas as classes de ativos, obviamente escolhe bem, né, os representantes de cada classe, mas não fica com dor de corno porque podia ter entrado depois ou coisa desse tipo. E dosar o risco de acordo com aquilo que você está disposto a perder, né? Então, se você é uma pessoa que olha lá todo dia e se você chegar no mês está perdendo 5%, você vai ter muito estresse e vai querer se desfazer dos investimentos, aí é o caso de diminuir o risco. Não adianta comprar 100% de bolsa porque você só vai dormir mal e vai estragar a sua vida. Então, tem todas essas equações ali para serem encaixadas, mas é o que eu falei, a paciência acho que é o que em tese deveria ser o mais simples de ser feito. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Agradeço aqui a participação do Yannick, a participação do Rafael aí que esteve junto. Foi extremamente importante esse bate-papo.